E esses grupos passaram a ser identificados pelos Estados Unidos como inimigos na guerra ao terror declarada há quase 25 anos, exatamente depois dos atentados em Nova York ocorridos em 2001. Tais grupos, no entanto, continuaram a ser financiados e armados pela Arábia Saudita e outros governos do Golfo Pérsico, pelos mesmos motivos geopolíticos e religiosos de antes. Inimigos do Irã e avessos a qualquer solidariedade com a luta palestina, esses grupos salafitas e jihadistas começaram a ser alimentados nos últimos 10 ou 15 anos, até mesmo por operações conduzidas pela inteligência israelense, que neles via uma oportunidade de desestabilizar a Síria de Assad e enfraquecer o Irã, limitando o apoio do Irã ao Hezbollah e às organizações palestinas. Essas organizações jihadistas, os salafitas, jamais atiraram contra Israel nem mesmo um buquê de flores, uma azeitona, um caroço de azeitona. Jamais confrontaram o regime sionista, exatamente porque a pia batismal desses grupos salafitas e jihadistas é o sistema imperialista. Foi o imperialismo britânico e depois o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. E o Estado de Israel contribuiu, ainda que marginalmente, com estes grupos. Isolados no norte da Síria depois de 2017, na prática derrotados, mas não esmagados, parte desses grupos, comandados pela Frente Al-Nusra, a organização liderada por Al-Julani, parte desses grupos começaram a desenhar uma estratégia para sair daquela difícil situação na qual se encontravam. Moderar o discurso, ao menos formalmente, se afastando do jihadismo e do salafismo, rompendo com a Al-Qaeda, criando uma imagem palatável às demais forças anti-Assad e ao Ocidente. Como parte dessa moderação está a promessa de afastar a Síria de qualquer confronto com Israel e de qualquer apoio à causa palestina, como claramente afirmou Al-Julani em diversas entrevistas, antes e depois da queda de Assad, nas quais tem pedido que o regime sionista interrompa seus ataques à Síria e abandone os novos territórios sírios ocupados por seu exército nos últimos dias. Afinal, segundo o líder do HTS, as razões para a ação israelense já estariam superadas, a saber, a liberdade de ação do Irã e do Hezbollah no território sírio, liberdade essa que era concedida pelo governo Assad. Mas isso quer dizer que o jogo já acabou? Que o novo governo sírio será pró-Estados Unidos, pró-Israel e contrário à causa palestina? Eu acho que é muito cedo para conclusões desse tipo. Antes de mais nada, porque a estabilidade do governo liderado pelo HTS está longe de ter sido consolidada. Há inúmeras contradições e conflitos nesse novo bloco de poder. Por exemplo, conflitos com os curdos, que querem a autonomia da região que controlam, ao leste, rica em petróleo. Conflitos com o Exército Nacional da Síria, grupo apoiado pela Turquia, que deseja o seu quinhão de poder e o esmagamento da autonomia curda, que ameaça a estabilidade turca. Conflitos com xiitas e alauítas, enfraquecidos com a queda de Assad, é verdade, mas que representam de 15% a 20% da população. E conflitos entre os próprios fundamentalistas islâmicos, pois há vários grupos da coalizão vitoriosa, dessa coalizão
liderada pelo HTS, há vários grupos dessa coalizão que não aceitam, de forma alguma, a moderação liberal aparentemente proposta pelo HTS. Nossa enviada especial de Opera Mundi a Damasco, recentemente, em matéria no Opera Mundi, descreveu como, pelas ruas de Damasco, nós já temos tropas do Estado Islâmico marchando armadas, grupos fundamentalistas querendo ingressar em santuários xiitas de armas na mão. Já vemos ali aqueles grupos mais radicalizados do fundamentalismo islâmico colocando suas manguinhas de fora. Nos últimos dias, já começou a haver uma série de ordens do tipo mulheres não podem entrar em palácios presidenciais, proibições diversas, que já vão mostrando que na coalizão liderada pelo HTS, com um discurso supostamente mais moderado que no passado, que esses grupos fundamentalistas islâmicos começam a avançar na estrutura, na nova estrutura de poder que vai se consolidando no país. Além disso, além dessas contradições, desses conflitos, o país está arruinado, tomado pela pobreza e pela destruição material, com as instituições de Estado destruídas, o que também tende a provocar muitas turbulências. Por outro lado, assim como a Turquia, principal força estrangeira na ofensiva anti-Assad das últimas semanas, o HTS terá que ser capaz de manter ao seu lado as massas muçulmanas de dentro e de fora da Síria, se quiser construir consenso interno e alianças regionais. Um tema decisivo para esse propósito é a causa palestina, a luta contra o regime sionista. Não será nada simples para salafitas e jihadistas construir um Estado nos moldes da Arábia Saudita, aliado à Casa Branca e flertando com Israel. Mesmo que os prognósticos sejam desfavoráveis aos palestinos nesse momento, não se pode negar, a queda de Assad é desfavorável aos palestinos, ao menos a curto prazo. Mesmo que esses prognósticos sejam desfavoráveis aos palestinos, a correlação interna de forças na Síria pode incentivar um cenário mais favorável à sua causa, ainda que mais adiante. A confrontação com o Estado de Israel, ainda que apenas discursiva, pode vir a ser um fator de unidade nacional na Síria, ao menos dos setores árabes da população, que representam quase 90% do total. 10% da população síria é de curdos, que não são árabes e que não têm lá muito vínculo com a causa palestina. Por conta da incerteza sobre o futuro, exatamente por conta da incerteza sobre o futuro, sobre a incerteza sobre se a Síria será ou não controlada por forças pró-Estados Unidos, pró-Israel, por conta dessa incerteza, é que o governo Netanyahu deslanchou uma brutal ofensiva contra a Síria, imediatamente após a queda de Assad, avançando sobre o território do país e destruindo sua infraestrutura militar. Nós podemos identificar nessa decisão de Netanyahu de atacar com tanta força a Síria duas razões. Uma razão é essa que eu citei, ou seja, eles não têm convicção de que esses grupos jihadistas e salafitas serão efetivamente pró-Estados Unidos e pró-Israel. Eles temem que esses grupos religiosos, muçulmanos, acabem se convertendo a uma estratégia anti-Israel, até mesmo para unificar as massas muçulmanas. A outra razão do regime sionista é sua velha estratégia expansionista sobre o Oriente Médio. Não é de hoje que Israel passou a abocanhar territórios da Síria. Israel já tinha abocanhado territórios sírios na guerra de 1967, quando tomou na mão grande as colinas de Golã e as anexou em 1981 ao arrepio
da legislação internacional. Então,